Tem agora a palavra o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Professor Dr. Vito Carioca. Bom dia a todos. Sr. Presidente de Câmara, meu amigo, Sr. Professor Paulo Dias, magnífico reitor da Universidade de Berta, excelentíssimo Sr. Representante da provedora, do estudante, vice-presidentes, meus colegas da presidência, da direção, meus amigos, excelentíssimo Sr. Presidente do CSISP, muito obrigado por estar aqui conosco, Sr. Vice-Presidente do Cabo de Ave, meu grande amigo, é sempre uma honra tê-lo aqui todos os anos comigo, distintas autoridades civis e militares, senhores professores, meus colegas, meus amigos e meus dirigentes, caros estudantes e funcionários, senhores jornalistas, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos. É com imensa satisfação que presido pelo 6º ano consecutivo à sessão solene do Dia do Instituto Politécnico de Beja, na qual tenho o prazer de contar com a vossa presença. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Celebramos hoje os 35 anos da única instituição de ensino superior público no Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. Uma instituição que, desde a sua criação, tem dado um contributo inestimável para o desenvolvimento da cidade de Beja e de toda uma região que se tem vindo a posicionar do todo nacional como uma região de enorme potencial ao nível da agricultura, das energias, da logística e dos transportes, do turismo, das indústrias agroalimentares, da cultura. Um potencial que o IP Beja tem como desiderato ajudar a concretizar através da qualificação e fixação de recursos humanos, da investigação e da transferência do conhecimento, essencial para a modernização do tecido económico, da prestação de serviço à comunidade regional e, acima de tudo, contribuir para que os índices de desenvolvimento humano observados na região estejam em linha com o todo nacional, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e que, de forma alguma, possam regredir. Falo do índice de educação, mas também do índice de longevidade e de rendimento das pessoas. Nestes 35 anos, o IP Beja seguramente contribuiu para a melhoria dos índices de educação, desde o momento em que começámos a formar professores que ajudaram a melhorar a taxa de alfabetização da nossa população, um pouco por todo o país. E refiro-me à herança que o IP Beja recebeu do magistério, ampliada pela Escola Superior de Educação, mas também à taxa de escolarização da nossa população. A nossa oferta de ensino superior na região permitiu aumentar o número de pessoas que assim beneficiaram da oportunidade de frequentar uns cursos de especialização tecnológica, licenciaturas, mestrados, pós-graduações. Se o IP Beja não existisse na região, com toda a certeza que a taxa de escolarização da região seria inferior à que observamos hoje e estaríamos perante um potencial muito inferior ao que representamos na atualidade. Celebramos os 35 anos do Instituto com a preocupação de compatibilizar o potencial prometido para a região e a realidade de uma crise extremamente dura e exigente, de consequências imprevisíveis para a nossa comunidade académica e para a região. Por muita resiliência que exista, e disso temos dado provas, seguramente vamos observar transformações com consequências imprevisíveis. Consequências que só serão minimizadas com uma consciencialização individual da responsabilidade que cada um tem para com o todo. E que tantas vezes esquecemos no conforto de um status quo associado ao emprego que damos como adquirido, ou de um estado social que, na ausência do primeiro, nos garante o rendimento necessário para as nossas necessidades básicas e à dimensão da nossa ambição. Infelizmente, o presente ensinou-nos que não devemos dar nada por adquirido e que, de um momento para o outro,
somos surpreendidos com grandes transformações que nos obrigam a reequacionar o nosso modo de vida e o conforto da certeza do dia seguinte. Estamos perante grandes transformações socioeconómicas que nos obrigam a encarar o momento atual como um momento de charneira, se quisermos pensar nos próximos 35 anos do Instituto. E garanto-vos, o meu compromisso atual, o meu compromisso para convosco, para com a região, é pensar na estabilidade do Instituto para os próximos anos e garantir que os interesses institucionais da comunidade académica irão prevalecer sobre os demais. Mas, ao desejo de estabilidade do Instituto, temos que juntar a capacidade de análise e de antecipação dos problemas, o pragmatismo e a coragem da decisão e um elevado compromisso para com a missão que nos confiaram. E é com base nesse compromisso que pretendo aproveitar o dia de hoje para atualizar o que entendo serem as principais ameaças ao desenvolvimento do nosso trabalho, à forma como estamos a lidar com as nossas fraquezas, mas também à forma como alinhamos as nossas forças para potenciarmos oportunidades. Mas comecemos pelas ameaças. Sem dúvida que uma das principais ameaças que neste momento se coloca no Instituto é a manutenção dos seus estudantes. Claro que a captação de novos candidatos continua a ser um desafio que nos obriga a um trabalho redobrado, atendendo ao facto de estarmos a assistir a uma diminuição dos estudantes matriculados no ensino secundário em Beja e nos concelhos limítrofes, bem como uma acentuada redução do número de alunos matriculados em escolas de ensino profissional. A título de exemplo, refira-se que no ano passado, só na cidade de Beja, estavam matriculados cerca de 353 alunos no 12º ano e somente 326 no 11º ano, incluindo os cursos profissionais. É fácil extrapolar este número e imaginar que no presente ano letivo temos menos alunos no 12º ano, fruto do abandono ou insucesso escolar, e, consequentemente, menos alunos a terminar o ensino secundário na cidade de Beja, no final do presente ano letivo. Tal facto obriga-nos a antecipar a necessidade de incrementar estratégias e ações de marketing que nos permitam diversificar a origem dos nossos estudantes. Mas voltando à manutenção dos alunos, é, sem dúvida, um dos maiores problemas. Estamos a falar de muitos alunos que não fizeram a sua matrícula, que nos obrigou a realizar um estudo, está a ser coordenado pelo professor João Leal, com vista a identificar as diferentes razões que originaram tal situação. Isto num quadro em que reforçámos os apoios sociais, fruto de uma orientação estratégica da Presidência que nos permitiu implementar um excelente programa de bolsas de mérito através do grande esforço que está a ser feito pelos serviços de ação social, com o elevado apoio do Santander Tota, a quem eu aproveito para agradecer e dar o merecido destaque, o nosso obrigado ao Santander Tota, pela forma como se tem disponibilizado para apoiar este programa que tem possibilitado a continuação de estudos de muitos dos nossos estudantes. Se os fatores para as não matrículas são múltiplos, com toda a certeza que a atual crise económica afeta a decisão de muitos jovens em prosseguirem os estudos quando o desemprego afeta o rendimento das famílias. Mas, com toda a certeza, encontraremos respostas para este facto e saberemos oferecer as soluções adequadas para que os nossos jovens não deixem de valorizar o seu currículo académico. Na sequência da dificuldade em manter os estudantes, resulta um segundo problema extremamente grave e para o qual a resposta é ainda mais complexa. O rácio entre o número de alunos matriculados e o atual número de funcionários docentes e não docentes. Este é um problema com impacto nos nossos orçamentos anuais que até aqui temos conseguido controlar através de um excelente exercício de rigor orçamental que a minha equipa me tem permitido fazer. Sendo a nossa presente situação financeira estável em resultado de muitas decisões difíceis que tivemos de tomar no sentido de conter a despesa, sentimos que corremos enormes riscos se não formos igualmente rigorosos em todas as nossas dimensões de relação com os nossos estudantes. Todos temos de estar conscientes que a sustentabilidade da nossa comunidade académica está intimamente ligada ao número de alunos matriculados no Instituto. Sei que todos nós fazemos um esforço para desempenharmos com rigor a nossa missão
que a pouco e pouco melhoramos o nosso compromisso para com o serviço. Mas peço-vos, atentem aos sinais. Corremos os riscos subjacentes à perspectiva do nosso sobredimensionamento. Peço-vos para um maior compromisso para com os serviços, nomeadamente no que se refere à nossa capacidade de reforçar a proposta de valor dos serviços que prestamos aos nossos estudantes. Ao nível da relação pedagógica, da relação administrativa, da resposta social perante dificuldades socioeconómicas e na oportunidade, dirijo-me ao Sr. Presidente da Câmara e a todos os empresários e responsáveis por instituições presentes na sala. Se é inquestionável o impacto social, económico, cultural da nossa comunidade académica na região, conforme tivemos a oportunidade de demonstrar através dos dados de um estudo conduzido por equipa de investigadores do Instituto, é fundamental trabalharmos em conjunto e com o objetivo comum de mantermos a nossa comunidade académica. Um trabalho que passará por conseguirmos oferecer aos nossos estudantes e famílias soluções que lhe permitam manter-se em Beja. Estou a falar numa coisa muito simples, de resolução complexa. É urgente que a cidade e a região saibam aproveitar o potencial do novo quadro comunitário para criar emprego. Não basta continuarmos a lamentar a atração do litoral. É necessário uma nova mensagem, um novo apelo da virtude deste interior que, à escala europeia, está a uma curta distância do litoral. E o que é necessário para que tal aconteça. Vamos reivindicar em conjunto a melhoria das acessibilidades. Vamos trabalhar em conjunto para que muito rapidamente a ferrovia para Beja seja eletrificada, possibilitando ligações diretas para e de Lisboa. Vamos trabalhar em conjunto para que sejam encontradas soluções para a viabilização do aeroporto de Beja. Vamos afirmar o posicionamento de Beja como eixo estratégico e equidistante de duas grandes cidades do sul peninsular, Lisboa e Sevilha. Dessa forma, criar novos produtos turísticos que a todos beneficiem. Vamos estimular o empreendedorismo social, cultural, agrícola, agroindustrial dos nossos estudantes, das nossas populações. Vamos valorizar os nossos recursos endógenos, o nosso património, a nossa cultura, os nossos centros históricos. Vamos valorizar os nossos sabores, os nossos cheiros, a nossa luz. Vamos valorizar as pessoas. Se não o fizermos, será essa a nossa maior fraqueza. Acredito que a valorização das pessoas neste momento será feita através da resposta às suas necessidades mais imediatas, como a garantia do rendimento que lhes permita fazer face às dificuldades. Refiro-me a emprego, a trabalho, mas também à remuneração justa desse mesmo trabalho. Refiro-me a atividades de alto valor acrescentado que possam remunerar com justiça o trabalho e fixar na região novos quadros dispostos a contribuir para o seu desenvolvimento. Consideramos igualmente que isto só será possível com o envolvimento das entidades públicas, privadas e organizações sindicais, com as quais acreditamos ser possível encontrar plataformas de entendimento que possam dar resposta aos desafios e problemas que certamente se colocarão ao nosso Instituto, na manutenção da nossa estrutura e as novas iniciativas empresariais em que o compromisso entre os atores sociais seja efetivo. Este é certamente um caminho importante a trilhar. Seguramente que em conjunto iremos trilhar outros caminhos. A estratégia de especialização inteligente para o Alentejo é seguramente um dos caminhos que vamos trilhar em conjunto. Acreditamos que este nosso território poderá ser até 2020 um território mais sustentável, mais inteligente e mais inclusivo. Acreditamos que o Instituto Politécnico de Beja poderá contribuir para a concretização desta estratégia que agora se começa a desenhar para o Alentejo. Já o estamos a fazer. Numa demonstração de capacidade instalada, criámos os primeiros cursos técnicos superiores especializados, orientados para as necessidades da região, desenvolvidos em parceria com entidades regionais, com os quais assinámos protocolos de colaboração que irão permitir oferecer cursos com estágio de 5 meses. O curso de Enologia e Viticultura, o curso de Tecnologias Web e Dispositivos Móveis e o curso de Som e Imagem são os primeiros testes da região. E foi com a região que procurámos estabelecer redes de parceria fundamentais para o desenvolvimento do Instituto e do Alentejo,
Para o efeito, assinámos durante este ano civil protocolo com os conselhos que integram o Simbal e um outro protocolo com todas as escolas de ensino secundário e profissional com quem estamos a aprofundar relações num trabalho em rede. E se o trabalho em rede à escala regional tem merecido esta nossa atenção, reforçamos agora as múltiplas dimensões das nossas relações internacionais, procurando encontrar novos públicos, novos espaços de intervenção, nomeadamente junto da CPLP, aproveitando o novo enquadramento do estudante internacional. Os nossos estudantes merecem-nos redobradas atenções. Em todas as iniciativas que de alguma forma possam contribuir para uma maior participação cívica, merecem o nosso apoio total. Neste sentido, apoiamos fortemente a constituição de uma associação académica com a qual muito nos congratulamos, acreditando que este será certamente um passo importante para o reforço da participação dos estudantes na nossa comunidade académica. À medida que o meu discurso se aproxima do fim, gostaria de assinalar e partilhar convosco que a estrutura desta cerimónia solene está intimamente relacionada com os desafios e as oportunidades da nossa comunidade académica e que acredito são as da região. A começar pelo nosso convidado de honra, o magnífico reitor da Universidade Aberta, o professor Paulo Dias, um amigo que tenho uma estima e consideração construída ao longo de muitos anos que nos conhecemos. Muito obrigado. E que acedeu ao meu convite para proferir uma lição de sapiência em torno das questões emergentes à luz das recentes decisões políticas de aposta no ensino à distância como um dos vetores para a internacionalização do ensino superior português. Estratégia, como todos sabem, a Universidade Aberta é um interlocutor fundamental pela experiência acumulada ao longo de dezenas de anos. Agradeço ao professor Paulo Dias, a disponibilidade para partilhar connosco a lição de sapiência intitulada Inovação Pedagógica, Ensino à Distância e Learning. E como as pessoas são mais importantes para nós, faremos este ano uma homenagem muito especial ao nosso mestre, o comendador António Inverno. Uma homenagem pelos seus 70 anos de idade, completados no mês de outubro, mas acima de tudo por nos honrar com a sua presença e partilha de conhecimentos ímpares, de quem conviveu e convive com artistas como Vieira da Silva, a Maluda, Paulo Arrego, o Júlio Pomar, o Cabrita Reis, o Malgantano e tantos outros. António, esta é uma justa homenagem pelos seus conhecimentos e pelos valores humanistas pelos quais sempre lutou. Uma homenagem ao homem livre que sempre lutou pela liberdade de todos nós. Uma homenagem que se traduzirá na inauguração de uma exposição com obras suas e de artistas com quem privou e que durante a sessão solene teremos a oportunidade de inaugurar e ouvir algumas das suas palavras. Uma inauguração de uma exposição que faremos após o tradicional momento musical que este ano tivemos o cuidado de escolher com a sensibilidade cultural que se exige uma instituição que está localizada numa região prestes a ver reconhecido um traço tão belo da sua cultura como património imaterial da humanidade. Refiro-me, como já perceberam, ao desejado e quase certo reconhecimento do canto alentejano como património imaterial da humanidade no final do mês de novembro. E se o canto é uma expressão polifónica deste nosso povo, prestes a ascender ao estatuto de património da humanidade e que levará ao reconhecimento do nosso Alentejo, também a guitarra campaniça merecerá um lugar mais alto da difusão dos nossos sons e da nossa cultura. E será com a viola campaniça e com o grande intérprete dos seus sons, Pedro Mestre, que vos brindaremos hoje nos votos para que o canto leve já no fim deste mês o nome do nosso Alentejo ao Estatuto Universal, juntando-se assim ao fado. Não deixaremos, na nossa cerimónia solene, como tem sido tradição, homenagear os nossos colaboradores que se formaram durante este último ano, com um agradecimento muito especial pela dedicação e contributo para o desenvolvimento do Instituto e atribuir bolsas aos nossos alunos. E serão atribuídas bolsas do Santander, bolsas da Microsoft e os prémios do Polo e Priem. Após a cerimónia solene, gostaria de assinalar o facto de termos programado a inauguração oficial da nossa incubadora, a incubadora do Instituto, com a particularidade de estarmos a inaugurar já com empresas em fase de instalação, numa dinâmica de proatividade que muito agradeço ao seu responsável e a toda a equipa do Centro de Transferência de Conhecimento. Sempre termino os meus discursos recordando, falando das pessoas que neste período, nestes 5 anos e pouco que estou no Instituto,
mais agradeço, faço novamente e desejo votos ao engenheiro Carlos Moedas para que a sua vida seja uma vida em prol da inovação, em prol do conhecimento e que possamos efetivamente contar com ele sempre. Sei que podemos, pessoalmente, tive a oportunidade de falar com ele há pouco tempo, sei que podemos sempre contar com o engenheiro Carlos Moedas. Sempre o farei enquanto for Presidente do Instituto. E queria também agradecer, a título póstumo, ao professor Covas Lima por tudo o que fez para o Instituto Politécnico de Beja. Por mim também, quando eu cheguei a este Instituto, foi a pessoa que mais me ajudou a terminar os meus estudos de mestrado, e o Instituto deve-lhe muito, e queria aqui deixar os agradecimentos do seu Presidente e do Instituto Politécnico, esse grande homem que nós tivemos. Espero que esta seja uma sessão do vosso agrado e que contribua para a coesão da nossa comunidade académica. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.